Tem que ser feito com profissionalismo, né? Eu acredito, Marcos, o seguinte, quando veio a televisão, por exemplo, foi anunciado de forma fatídica a morte do rádio, porque agora tem a imagem, então não vai ter mais rádio, o pessoal vai querer ouvir e ver também, né? E isso não aconteceu. O rádio, ele continuou existindo, ele continua forte, e mesma coisa com a internet. Eu acho que a internet, eu diria para você que ela roubou muito mais público da televisão do que do rádio. Concordo. Né? Se você pegasse antigamente um domingo à tarde, como é que era? Todo mundo ali na sala assistindo televisão. Hoje, o filho adolescente já está no computador no quarto, né? O computador, ele tirou o público da TV. Mas se você pegar muitos desses jovens que estão no computador, as rádios hoje, quase todas têm um endereço eletrônico. Então ele está ali no computador mandando e recebendo mensagem, porque eles são multimídia, né? Eles conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Umas 10, 15. E está com o radinho ligado ali na internet, pela internet. Isso me fez lembrar, porque o rádio, quando no início, tinha aquela coisa também, o locutor falava assim, para ver aonde chegava a rádio. Você que está me ouvindo, manda uma cartinha para mim, para ver se a rádio está chegando, para saber até onde a rádio ia. E tinha aquelas rádios com ondas curtas, que Hoje isso, com o advento da internet, né, manda um e-mail, né? Por exemplo, eu ouço programas aqui esportivos aqui em São Paulo, que as pessoas interagem com o locutor que está ali no estúdio de outras partes do mundo, de Tóquio, de cidades dos Estados Unidos. A pessoa está lá, está ouvindo a rádio, geralmente a transmissão de jogo, né, porque o esporte é uma coisa também que sempre foi algo muito forte no rádio. Está ligado na internet em outra parte do mundo. Então o rádio continua tendo essa junção com os outros meios de comunicação, né? Ele foi se adaptando, né? Eu lembrei da história do rádio, da novela, que o Lima Duarte contou, que numa novela que ele participou, tinha uma cena que tinha que dar um tiro, né? Então tinha que bater um martelo aquela escorva que eles colocavam na tira para dar o tiro. E ele falou assim, eu vou te matar, e eu vou te dar um tiro na novela, e batia, não estourava, de jeito nenhum. Falou assim, parece que é a sua sorte mesmo, esse revólver não funciona, eu vou te dar uma facada, e pá, saiu o tiro. Porque o rádio, ele deixa fatos folclóricos no tempo que tinha que fazer a sonoplastia, né, das novelas. Os grandes momentos do rádio, né? A década de 30, que ele se torna comercial, até os anos 50, quando aparece você olha a televisão. Hoje, a televisão, ela veio fruto do rádio. Os grandes nomes hoje, a Hebe foi rádio, o Lima Duarte, o próprio Moacir Franco, o Moacir que trouxe o Boni de Ribeirão Preto. O Boni da Globo do Rio, quem trouxe o Boni foi o Moacir Franco, através de rádio. Ele indicou o Boni na época para fazer rádio. E hoje a gente vê o que virou, né? Então, E a minha esposa, atualmente, ela está trabalhando com um projeto de trilha sonora do cinema brasileiro. É um trabalho de mestrado da Unicamp. E ela foi buscar a origem dos grandes nomes, todos eles ligados ao rádio. Eram as épocas das rádios do Rio de Janeiro que tinham as orquestras, né? Então, eram estes maestros que faziam as trilhas sonoras dos filmes do cinema brasileiro daquela época. Os filmes da Cinédia. Isso, exatamente. Esses filmes todos, as chanchadas da Atlântida. Esses filmes são muito curiosos, porque desenvolvia-se a história. Num determinado momento havia um corte, entrava o Calbi Peixoto cantando, e terminava a música, continuava a história, entrava, depois de 15, 20 minutos, entrava a Angela Maria, cantava um número de 2, 3 minutos, retomava a história em frente. E eu imagino que isso seja a necessidade que o cinema sentiu, e o rádio também, de mostrar o artista antes da televisão, pelo cinema, mostrar o artista que o público admirava pelo rádio, mas não conhecia, não sabia quem era. O cinema mostrava, porque o cinema, os filmes eram exibidos no Brasil inteiro. Talvez seja isso. É verdade, é verdade. Eu acho que as pessoas tinham a curiosidade de conhecer os artistas, e era uma maneira também dos filmes fazerem mais sucesso mostrando aquele artista, né? Que é algo, hoje nem tanto, mas a gente chegou a pegar uma fase
da curiosidade que o ouvinte tem de conhecer quem fala com ele, né? Alguns nomes consagrados fizeram disso até um marketing, né? Que é o caso do Zé Bétio, um grande comunicador do rádio aqui em São Paulo. Ele praticamente não tinha aparições públicas, Não tinha. né? Ele fazia do rádio o sacerdócio dele, né? E a gente estava falando de... Não se deixava fotografar. A gente estava falando de propaganda aqui, ele foi tido como um dos fenômenos de propaganda, né? De resultado, do que ele falava no rádio, vendia e vendia de forma abundante, né? Olha, num determinado... O rádio teve algumas fases. A primeira fase, o surgimento dele, ele é de 22, mas ele se torna comercial em 33. A partir daí, porque até então, até 33 era um rádio educativo, o rádio engatinhava, não tinha definido uma programação, mas a partir de 33, que coincide inclusive com as transmissões esportivas, e entra dinheiro através das transmissões esportivas, e o rádio se profissionaliza até o advento da televisão nos anos 50, é a era de ouro do rádio. Depois o rádio teve que se adaptar à televisão até os anos 60, e nos anos 70 surge o modelo baseado nas rádios americanas, né? Nas rádios de colégio, surge FM. E na verdade já existia o canal de FM, para purificar o som, isso já existia. Só não existia ficou paralisado muito tempo. Ele ficou assim paralisado. Como o celular. Paralisado. O telefone celular, ele foi inventado em 1943. Ele ficou guardado o projeto, eles não desenvolveram. Mas o rádio, o Blota Júnior, que é uma pessoa que eu convivi muito com o Blota Júnior, admirava demais. O Blota Júnior transmitiu um jogo do Brasil e a Suécia, dia 1º de abril, até o começo do segundo tempo. Inexistente. Ele transmitiu um jogo em 1951, como se fosse o Brasil jogando com a Suécia, e teve comemoração, passeata. Aí ele falou que era 1º de abril. O Getúlio usou o rádio como ninguém, né? O Getúlio usou o rádio de maneira assim... A campanha do Getúlio, que foi... Criou a Hora do Brasil. Tudo. Criou a Hora do Brasil. Então, ele fez do rádio um instrumento. E eu continuo... Aliás, queria aproveitar, não sei qual é o tempo que nós temos, mas pelo menos de 30 segundos, parabenizá-lo. Porque essa ideia de resgatar, nessa entrevista com o deputado Jonas Donizete, a história do rádio, é fascinante. Eu fiquei emocionado desde a hora que eu cheguei aqui. Pois é. Infelizmente... O tempo terminou. Ainda bem que eu agradeci a tempo. Mas você deu seu recado, como um grande comunicador. Bom, nós queremos agradecer então a presença aqui do Jonas Donizete, deputado desta casa, radialista em atividade, e também outro radialista, homem de televisão de rádio há muitos anos em Campinas, aqui em São Paulo, que está aqui conosco, essa presença fantástica, que é o Luiz Auro. A todos, muito obrigado e até a semana que vem.